Leitura devocional do livro de Apocalipse, no capítulo 14. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, portanto, Apocalipse 14, de 1 a 5, que na Nova Almeida atualizada a gente lê da seguinte maneira: o cântico dos 144.000. Diz o texto: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas quando tocam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa é uma daquelas passagens, mais uma delas, em que há um grande debate a respeito de quem são esses 144.000 relatados aqui no livro de Apocalipse. Alguns vão optar por uma interpretação bastante literal, muitas vezes aquelas interpretações mais futuristas, mais dispensacionalistas, e que são 144.000 pessoas literalmente que ali estão. Outros vão sugerir uma leitura simbólica, afinal de contas, Apocalipse já é tão cheio de símbolos e 144.000 é um número sugestivo para uma metonímia. 12 vezes 12.000, o número 12 tem muito significado ao longo do texto bíblico, não é mesmo? 12 apóstolos, 12 tribos, e então você tem 12 vezes 12, o número 1000 com frequência dá uma ideia de totalidade. Seria essa a totalidade da igreja representada em 144.000, quiçá judeus e gentios convertidos ao cristianismo, quiçá a igreja composta pelos judeus da antiga aliança e cristãos da nova aliança na figura de 12 vezes 12? Mais interessante que isso, entretanto, me parece a ideia das marcas na testa, da tatuagem que ali se encontra. Bom, a ideia é de propriedade de Deus. Para nós pode parecer uma ideia um tanto estranha. No Antigo Oriente Próximo e até mesmo na Antiguidade Clássica, definitivamente não. Pessoas que eventualmente nasciam em condições de pobreza, muitas vezes eram negociadas no templo. O que eu quero dizer? Não pense aí numa crueldade extrema dos pais, não. Pensa em pais que, tendo um filho, tem convicção de que aquele filho vai morrer de fome, que ele não tem como sustentar aquele filho. No lugar de abandonar essa criança, no lugar de tentar trazê-la para o ambiente doméstico, um ambiente doméstico que certamente significaria a desnutrição e a morte daquela criança, muitas vezes os pais os levavam aos templos, os mais variados templos. E então, naquele templo, aquela criança era dedicada àquele Deus específico e ela receberia uma marca, uma tatuagem. Isso explica muito do porquê que no Antigo Testamento a tatuagem é proibida, especialmente no contexto levítico. Por quê? Porque tatuagem, nesse caso, era marca de propriedade. Muitas vezes não era nem feita com tinta, era uma marca de ferro quente mesmo, porque aquela criança, mais tarde, não era uma coisa feita em recém-nascido necessariamente, mas aquela criança seria propriedade daquele templo, um escravo litúrgico que vai ser sustentado pelo templo, vai sobreviver, vai viver bem, mas vai trabalhar no templo a vida inteira. Ele é propriedade daquela divindade especificamente. Deus aqui está clamando propriedade de um povo ou de um número específico de pessoas,
E ele escolhe como simbolismo para dizer que aquele povo é de propriedade exclusiva, sim, a marca, mas também a virgindade, numa certa alusão ao fato de que as nossas paixões por mulheres roubam o nosso coração e o coração desses é exclusivo de Deus. Mais ou menos essa é a simbologia. Algumas coisas interessantes aqui que eu acho que merecem ser pontuadas. Nós deixamos de celebrar o celibato. No contexto protestante em especial, o celibato muitas vezes é visto com uma certa fraqueza. É o cara que ficou encalhado. Não é essa a visão que o texto bíblico tem do celibato, da virgindade e da pureza. Não é essa. É uma visão extremamente elevada que está refletida nesse texto. Portanto, admire aquele que, por escolha, ou porque a vida o conduziu, ou a conduziu para o celibato, para eventualmente não casar e manter-se em abstenção de uma vida a dois, de uma vida sexual. Além disso, perceba que Deus aqui, no meio de um completo caos, no meio de uma completa bagunça, está chamando um povo que clama, a quem ele clama com exclusividade. Gente em quem ele coloca na boca um cântico que ninguém mais consegue aprender. E que quando fala, fala sempre a verdade. Cara, isso tem uma conotação simbólica monumental para gente que vive igreja hoje. Aqui nós temos um povo que a gente pode crer simboliza a igreja, que carrega uma mensagem sobrenatural. E dele, do povo, é exigido um certo grau de pureza e integridade. Implicação para a nossa reflexão e para a nossa espiritualidade. Muito legal a sua eloquência, ou a minha eloquência. Muito legal a sua disposição em pregar o evangelho, a minha disposição em pregar o evangelho. Muito legal a sua disposição em ajudar na igreja, em ser voluntário, em ser líder de algo, ou a minha posição nessas coisas. Sem pureza e sem uma ação na direção de não se contaminar com a idolatria, que é o que leva o nosso coração cativo e não faz que sejamos propriedade exclusiva de Deus, sem essas coisas, não dá para dizer que na nossa boca não há mácula. Não dá para dizer que a gente está falando a verdade. O que faz esses 144 mil de fato especiais é o fato de que eles cantam um cântico que só Deus pode colocar na boca deles. O evangelho na nossa boca é algo que só Deus pode colocar na nossa boca. E ele deve ser levado com inteireza de ser, caráter, integridade. Não significa que você não pecará, mas significa que caráter para você importa, conta, é importante, faz sentido, você nutre. E que quando eventualmente você percebe uma falha de caráter, e eles existem, os tropeços eles estão aí, você se dá conta e você lamenta. Porque o nosso desejo é no dia seguinte, perdoado, poder continuar pregando uma palavra que só Deus pode colocar na nossa boca, porque só a igreja aprende o verdadeiro evangelho e esse verdadeiro cântico. Para que o mundo possa assistir o testemunho do verdadeiro evangelho. Novidade por aqui, agora nós temos um clube de membros nesse canal. Então, se você vinha pensando em contribuir com o canal, existe essa nova forma. Além dela, a gente tem também aquelas tradicionais que estão aqui na descrição desse vídeo. Com a sua ajuda, a gente chega
mais longe, dá uma olhadinha nos benefícios de se tornar membro aqui do canal.